Qual o sentido de Jesus ter falado, dos discípulos, de mesmo Paulo ter falado que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens? Por quê? Qual o sentido disso? Isso aí leva o conhecimento de uma pessoa, quando ela ouve dizer isso, ou quando ela lê isso, leva a que nível? Já se fazem quase 2000 anos que o sentido, que o real sentido dessa profecia aconteceu. Mas, ainda nos dias de hoje, as pessoas ficam aí na religião, aguardando o Filho do Homem vir por sobre as nuvens. Porque está escrito, se Jesus falou, então eu acredito. Se os discípulos falaram, eu acredito que o Filho do Homem há de vir por sobre as nuvens, ou o Filho do Homem virá por sobre as nuvens. E ficam há séculos esperando. Ficam há milênio, há mais de 1000 anos esperando. Já vai fazer quase 2 milênios que estão aguardando. Então eu quero fazer um vídeo rápido, um vídeo curto, para que nós venhamos, para que eu venha passar o meu entendimento a esse respeito. O porquê Jesus falou que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens. E tem passagem que ele disse que ainda viria com os anjos. Os anjos viriam com ele. Quer dizer, isso reforça mais ainda a tese da religião, de ficar acreditando que virá um ser por sobre as nuvens, que os anjinhos virá do lado desse ser, de Jesus, né? Virá bater nas asinhas, brrr, brrr, né? E as pessoas acreditam nisso. Então eu vou passar meu entendimento, simples, né? Basta você acreditar e você respeitar o tempo dos escritos bíblicos. Porque da mesma forma que Jesus falou que ele viria por sobre as nuvens, ele também falou que viria de forma de sinais, de relâmpagos, trovões, granizo, terremoto. Ele falou isso. Mas isso a religião não dá crédito. Para a religião isso aí não interessa. Porque isso não dá ibope. Falar que a volta dele será de forma de sinais, de relâmpagos, isso aí não dá voto. O que dá ibope para eles é quando forma uma nuvem, quando solta-se um traque lá na China, na Coreia, nos Estados Unidos, aí fala, agora ele vem. Atrás desse traque ele vem. Mas já aconteceu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e nada. Aconteceu a pandemia de 1918, a pandemia de agora 2019 e ele não veio. E a religião fica aí, batendo nessa tecla. Homens doutores, mestres, pessoas estudadas, pessoas com seu QI elevado e ficam acreditando nessas baboseiras ainda. Como é triste ver essa situação. Então, abra sua Bíblia e vamos ver a profecia. Onde está escrito que era uma profecia sobre a vinda do Filho do Homem por sobre as nuvens. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Isso aqui é um estudo, eu tenho aí outros vídeos que falam, isso é um estudo mais aprofundado, mas aqui é uma descontração, porque às vezes esses vídeos curtos, esses videozinho pontual, mexe aí, acelera o seu entendimento. Faz um estudo mais de 40 minutos, 1 hora, aí fica muitos versículos, muita coisa, às vezes atrapalha um pouquinho. Então eu tenho, se você quiser, é só você ir na descrição lá embaixo, no vídeo vai ter a descrição, aperta o maisinho aí embaixo, vai ter 1400 e poucos vídeos. Aí tem os estudos mais aprofundados disso. Então vamos lá, Daniel 7,13. Abre sua Bíblia e leia. Estou utilizando o texto da Almeida Corrigida Fiel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, assim disse Daniel, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Veja, isso foi uma profecia. Então ele teve uma visão, nessa visão ele viu um como o Filho do Homem. E quem era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré, Yeshua e Yahshua. Esse não pode voltar mais porque esse não existe.
Yeshua, Yahshua, Jesus de Nazaré, foi até o ano 33, foi até a cruz. Foi até a cruz. Quando na cruz ele disse, Tetelestai, está consumado, acabou Jesus de Nazaré. Aí virou o Cristo. Yahshua Mashiach, eu acho que é isso, Jesus Cristo, o ressuscitado, não mais Jesus de Nazaré, não mais o Filho do Homem. Então essa profecia, ela se cumpriu na cruz. Na cruz. Então eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-os ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, em cima disso daqui, Jesus falou, discípulos falaram, que aconteceria isso. Mas por que foi falado isso? Porque isso daqui foi uma profecia de juízo. Isso foi uma profecia de quando Deus iria julgar os israelitas, iria julgar as 12 tribos de Israel. Aí, se você for lá em Mateus, veja, quando iria se cumprir, Jesus falou para os anciãos, para os líderes dos fariseus, ele falou, dirigiu essa palavra ao sumo sacerdote. Veja, no ano 33, Mateus 26, 64, assim disse ele, o Filho do Homem, ao sumo sacerdote. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Veja se eu colocar na King James Fiel como está esse versículo. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, contudo eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus estava falando a quem isso aqui? Dirigindo essa palavra a quem? Ao sumo sacerdote que estava no Sinédrio. Jesus estava passando por um julgamento. Então Jesus falou, ó, vocês verão em breve. Falou que eles iriam ver. Ele não falou que o pessoal do futuro, lá em 2023, 2030, 2050, eles lá irão ver. Não. Ele disse a eles ali. Porque isso foi falado no ano 33. Dali a 37 anos se cumpriu essa profecia. E ele voltou, só que ele voltou de uma forma espiritual. Ele não voltou de uma forma carnal, corporal. Não, porque senão isso seria reencarnação. E a Bíblia não trata nada de reencarnação. Então ele disse ao sumo sacerdote, tu o disseste, contudo eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem. Quando ele falou isso, no versículo 65, o sumo sacerdote virou o samurai e rasgou suas vestes. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, ele blasfema, falando, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que agora acabei de ouvir uma blasfêmia. Por quê? Jesus estava se autodeclarando o Filho do Homem que iria vir por sobre as nuvens, que era a forma de juízo, para se cumprir Daniel 7,13. Porque os doutores da lei, o sumo sacerdote, os saduceus, os anciãos, os mestres da lei daqueles dias, eles conheciam a profecia de Daniel. Então quando Jesus disse isso, eles deu upa. Opa, esse daí agora acabou de blasfemar. Ele acabou de confessar que ele se autodeclara filho de Deus. E isso mexeu no entendimento dos incrédulos, dos religiosos. Assim é nos dias de hoje. Então, quando o significado do Filho do Homem vir por sobre as nuvens, foi isso, foi o juízo. Tanto que aí tem essa passagem que também Jesus disse a forma que ele iria vir. Só que a religião não se apega nisso. A religião se apega ao quê? Ao Filho do Homem vir por sobre as nuvens, para aprisionar as pessoas dentro dos seus currais, chamados igrejas. Continue aí, deixa eu voltar aqui na Almeida Corrigida Fiel. Lucas capítulo 17, versículo 24. Lucas 17, 24. Veja isso, que interessante. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, assim também o Filho do Homem no seu dia. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Deixa eu colocar isso aqui na Nova Almeida Atualizada para a gente ver uma forma mais fácil de entender. Lucas 17, 24, Nova Almeida Atualizada. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Está vendo aqui?
já não era mais, aqui Jesus já não estava falando para eles que viria por sobre as nuvens. Não, aqui era de forma de sinais, como relâmpago, do norte para o sul, do leste para o oeste. E também ele disse em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você está entendendo como que é? Então, quando você tem um conhecimento da profecia, você entende o porquê que Jesus disse que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens. Você entende quando os discípulos falavam, quando Paulo falava, que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens. Lá em Apocalipse tem umas 2 ou 3 passagens também que João disse que o Filho do Homem veio por sobre as nuvens. Só que também lá fala, que outra passagem, que ele veio de forma de relâmpagos, que foi o juízo espiritual. Você consegue entender a falta de entendimento desses doutores? A falta de entendimento desses teólogos, desses mestres? Eles se acham mestres, mas eles não sabem nem essas coisas simples, essas profecias simples. Aí você fala assim, mas até aí fica a dúvida. Tudo bem, então deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Mateus 24, 34. Eu acredito nos escritos bíblicos. E Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que isso aconteça. Se você ler todo o capítulo 24, você vai ver que é um capítulo escatológico, que trata da vinda de Jesus. E sobre isso daqui, de onde que Jesus tirou? Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. É só a gente ler em Daniel. Eu não separei não, Daniel 9, 2. Veja o que Daniel disse. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Jesus falou em Mateus 24, 34, no ano 33. Dali a 37 anos se completou a geração dos 70 anos. Foi quando o general Tito cercou Jerusalém, no ano 69, no mês de julho, durou 390 dias. No mês de agosto do ano 70, DC deu os 13 meses, deu os 390 dias, que está lá em Ezequiel 4 e 5, que foi quando ocorreu o juízo. E Jesus voltou de uma forma espiritual. Tanto que se você assistir o vídeo de Flávio Josefo, A Guerra dos Judeus, você vai ver que houve coisas, terremotos, como nunca havia acontecido. Pedras de granizo pesavam cerca de 1 quilograma. O tamanho das pedras foi algo terrível. Durante um ano ficou um sinal no céu. Se você quiser, coloque no comentário aí. Eu quero assistir esse vídeo, esse filme aí. Eu passo para você. Eu passo para você esse vídeo. Como foi a situação no ano 70, quando Jesus voltou de uma forma espiritual e julgou os israelitas. Tá bom? Então, qual o significado de vir sobre as nuvens, dito por Jesus? Foi isso daí, era o sinal de juízo. E esse juízo se cumpriu no ano 70 DC, dentro dos muros de Jerusalém. E a cidade foi 3/4 destruída. Sobrou apenas 1/4 da cidade. E o templo foi destruído do alto a baixo, que não sobrou nem os alicerces, tá bom? Então eu vou deixar para você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, falando da palavra do Pai, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe possa alcançar aí uma meia dúzia de pessoas, tá bom? Vou continuar aqui, vou ver se eu gravo mais alguns vídeos aqui, mais 1 ou 2 vídeos aqui no horto. Tá uma manhã muito linda, agora é 11 horas e 27 minutos, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.